Vamos falar um pouco hoje sobre o caráter e vamos usar o exemplo hoje de José. José é uma história longa, começa em Gênesis 37 e vai por vários capítulos, então eu não vou ler todos esses capítulos, mas vou contar um pouquinho da história de José. Para quem de repente não conheça ou conheça em partes, José é filho de Jacó e irmão de outros 11 homens. São 12 filhos. E José, ele é o preferido do pai. Sabe o filho preferido? É José. José, ele é o preferido do pai. José é aquele que ganha a roupa mais bonita. José é aquele que ganha o aconchego. José é aquele que fica em casa enquanto os irmãos vão trabalhar, pegar no batente. José é o cuidado, é o protegidinho, né? E José, ele vai sendo criado com essa característica. E José ainda tem um dom especial de interpretar sonhos. Além de ser o querido do pai, ele ainda tem um dom especial de Deus. E os sonhos que ele tinha não agradavam os irmãos. Diziam que os irmãos e os próprios pais se curvariam diante dele. Então os irmãos odeiam José, odeiam. Em certa ocasião, os irmãos saíram a levar o seu rebanho a pastorear por várias terras. E Jacó diz para José: vai ao encontro dos seus filhos. Vai ao encontro dos meus filhos. Vai ao encontro dos seus irmãos. Vai ver se está tudo bem, se está tudo correto. E José vai, ele encontra os seus irmãos. Mas os seus irmãos veem a oportunidade de matar José. Não matam, porque Rúben não deixa o irmão mais velho. Não permite que isso aconteça. Mas eles então colocam José num poço, uma cisterna. E pensando o que eles podem fazer, como é que eles podem judiar, como é que eles podem torturar o irmão. E quando Rubens deu uma saída, passou uns vendedores de escravos ismaelitas, e eles então vendem José. Inventam uma história para o seu pai que José havia sido devorado por animais selvagens. E José então, ele vai até o Egito e ele é vendido como escravo a Potifar. Potifar, ele é alguém do alto comando militar do faraó. E ele vive ali na casa de Potifar, ele trabalha, ele é dedicado, ele faz as coisas direito. E Potifar então percebe que tudo que ele faz prospera. E Potifar começa a gostar de José. Ele certamente é alguém muito simpático, trabalhador. E isso faz com que José conquistasse o cargo de mordomo. Potifar era alguém muito rico. E ser mordomo era tomar todas as decisões dentro do pequeno palacete de Potifar, quando Potifar estava fora. Ele era a pessoa mais importante. O que ele mandava, todos tinham que obedecer, mesmo sendo escravo. Então ele fica ali, só que também a sua personalidade, a sua iniciativa, talvez a sua juventude, chama a atenção da mulher de Potifar. E ela procura tentar ele para ter relacionamento sexual com ele. Insiste, mas José nega. Em uma ocasião, então, ela segura o manto de José e ele sai da presença dela. E ela, revoltada, irritada, porque não conseguiu seduzir José, sai gritando para que todos ouçam: José tentou me assediar, José tentou me agarrar, está aqui a prova, estou com o manto dele. Isso faz com que Potifar fique muito triste, decepcionado com José, porque ele tinha um carinho por José, sentiu-se traído por José, e resolveu então enviar ele para a prisão. E lá foi José para a prisão. Sem merecer, sem ter feito nada, José chegou ao que poderíamos dizer o fundo do poço. Mas o que José fez? Reclamou, murmurou, questionou Deus? Não. Se revoltou, xingou, tentou fugir? Não. José continuou trabalhando. E ele se colocou à disposição de servir dentro da prisão. A tal ponto que o carcereiro, que é o chefe da prisão, deu a ele de novo o direito de ser aquele que circula, aquele que cuida das coisas. E dentro da prisão, depois do carcereiro, ele era a pessoa que resolvia, que cuidava, que estava ali a serviço. E certo dia na prisão, ele se encontra com 2 outros detentos, o padeiro e o copeiro real. E esses 2 detentos tiveram
foram presos por conspiração ao rei e os dois tiveram um sonho. O copeiro sonhou que havia na sua mão o cálice do rei e havia um ramo de uma videira que na verdade eram 3 ramos com frutas, e ele pega uma fruta, esmaga a fruta dentro do copo do rei. José olha para o copeiro e diz: isso quer dizer que os 3 ramos quer dizer que em 3 dias você estará novamente com o rei. E você será perdoado, você voltará a servir a ele os copos, o vinho, as bebidas do rei. E eu peço uma coisa para você, disse José. Eu peço que você lembre de mim, lembre do meu caso. Você sabe que eu estou aqui injustamente. Vocês me conhecem. Lembra de mim diante do rei, se você puder conversar para ele, pelo menos ver o meu caso. E o copeiro agradece a José, diz que vai lembrar dele. E aí chega o padeiro e diz: eu também tive um sonho, eu sonhei que haviam 3 cestos, sobre a minha cabeça, e os corvos vinham e comiam os pães. E José olha para ele e diz: escuta, também em 3 dias você estará diante do rei, mas ao contrário do copeiro, você será acusado, e dentro de 3 dias você será enforcado por traição. E assim aconteceu com o padeiro. E o que aconteceu depois que o copeiro voltou a servir no palácio? Ele esqueceu de José. E passou-se 2 anos. José preso. Depois de interpretar o sonho, passou mais 2 anos. E numa noite, o rei Faraó teve um sonho. E nesse sonho, o rei Faraó, eu falei um pouquinho sobre isso num culto há um mês atrás, mais ou menos. O rei Faraó sonhou que saíam 7 vacas magras de um rio. 7 vacas gordas de um rio, bonitas. E de repente saíram 7 vacas magras. Comeram as 7 vacas gordas e continuaram magras. O rei acordou, depois voltou a dormir. E sonhou que num pé de milho tinham 7 espigas bonitas. Depois vieram 7 espigas mirradas, que comeram as 7 espigas bonitas e continuaram a ser mirradas. E ninguém em todo o Egito conseguia interpretar estes 2 sonhos. E Faraó começou a questionar se não havia ninguém que podia interpretar. E nisto o copeiro finalmente lembrou de José na prisão. Chegou diante do rei e falou: olha, rei, quando eu estava preso, teve um jovem lá na prisão que lembrou, que interpretou o meu sonho, e realmente aconteceu comigo e com o padeiro que deveria acontecer. Então o faraó mandou chamar José. E José olhou para Faraó e disse: na verdade, não foram 2 sonhos, foram apenas um, e o que o Senhor tem para te dizer é que vai haver em toda a terra 7 anos de abundância, 7 anos de fartura, em que você vai ter mais do que precisa para viver, em que os bois vão ficar gordos, mas depois disso vai ter 7 anos de escassez, uma escassez tão grande, tão severa, que você vai consumir tudo o que guardou nos 7 anos e ainda assim vai passar fome. Por isso, encontre um administrador que possa cuidar dos seus bens nos 7 anos de fartura, para que não falte nos 7 anos de escassez. E Faraó achou ótimo esse conselho, viu que Deus estava com ele e disse: então, José, você vai ser o meu administrador. E José administrou tão bem que não apenas o Egito tinha comida, mas também países vizinhos vinham até o Egito para comprar comida. E o império egípcio ficou muito rico, porque ele começou a trocar comida em troca de terra, que era o que as pessoas tinham. E nessa, de pessoas do mundo virem até o Egito, quem chegou ao Egito? Os irmãos de José. E José, ele se tornou então o governador, o segundo homem mais importante. Observa, em todos os lugares que José passou, ele sempre foi colocado numa posição de honra, mesmo na prisão. E agora ele era o segundo homem mais importante, podemos dizer, do mundo, porque ele só estava abaixo de Faraó, no país mais forte de sua época. Então os irmãos chegaram diante dele e não o reconheceram, mas José logo reconheceu seus irmãos. Nessa hora José poderia mandar prender os irmãos por traição, poderia mandar matar os irmãos por traição,
Poderia mandar os irmãos para sua casa, de volta, para passarem fome, talvez morrerem de fome. Mas não foi isso que José fez. José, depois você pode ler esse texto, numa luta interior muito forte. José, ele perdoa os irmãos e manda chamar toda a sua família para viver em abundância no Egito. E abençoa a sua família. E como isso nos ensina sobre abençoar as gerações. Porque Jacó foi para o Egito também, e os filhos de Jacó são as 12 tribos do povo de Israel. Mas, dessas 12 tribos, queridos, essas 12 tribos, que seriam os 12 filhos de Jacó, Jacó determinou que os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, determinou que os 2 filhos de José se tornassem uma das tribos. Tanto é que não existe a tribo de José. Não existe. É Efraim, um deles substituiu José, e o outro substituiu Rúben, o filho mais velho, o primogênito. Por que substituiu Rúben? Se todos traíram, porque o filho mais velho, para o judeu, o filho mais velho era o responsável por cuidar de seus irmãos, e Rubens não fez isso. Então, ele perdeu o seu direito na continuidade da história do povo de Israel. E aí José, que se manteve fiel, José que se manteve nos caminhos de Deus, ele abençoou a sua geração, os seus irmãos, e os seus 2 filhos também se tornaram tribos entre o povo de Israel. Amados, benditos sereis, geração após geração. A pergunta é: por que José não blasfemou quando foi vendido como escravo? Por que ele não questionou Deus quando ele era escravo e ainda foi caluniado por uma mulher descontrolada? Por que ele não blasfemou contra Deus quando ele estava na prisão? E durante 2 anos, depois de ter revelado o sonho, continuou ali. Além disso, por que José nesses 3 momentos, por que ele não se revoltou? Por que não tentou fugir? Por que não criou dentro de si uma amargura, um rancor, uma ira? Por que ele serviu como escravo com exímio? Por que ele não fez o mínimo necessário? Porque afinal de contas era escravo. Para que se dedicar tanto se você é escravo? Por que ele fez o melhor que ele podia fazer? Por causa do seu caráter. Por causa do seu caráter. E o que é caráter, irmãos? Caráter é aquilo que define uma pessoa. Caráter é aquele que define as suas características, quem você é. E entre as características de um caráter, entre aquela essência que define o teu caráter, existem a índole, o temperamento e a personalidade. A índole, o temperamento, a personalidade são elementos que formam o seu caráter. Mas o que é a índole, por exemplo? A índole são características que cada um de nós carrega desde que é pequenininho. São características, valores que você carrega desde que você é pequenininho. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e diz, né, uma pessoa muito feliz, e aí a mãe dele diz, mas ele é sorridente desde pequeno. Sabe quando uma pessoa vive reclamando, chorando, a mãe diz, não, mas sempre foi chorãozinho desde pequeno. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, não, essa pessoa sempre foi má desde pequeno. Isso é a índole da pessoa. São características, são atitudes, posturas que nós carregamos desde pequeno. O que é o temperamento? O temperamento é o modo como nós reagimos frente às situações da vida. Por exemplo, quando você chega num local novo, como você vai reagir? Isso é o teu temperamento que controla. Quando você é confrontado com uma situação, ou mesmo nesse momento em que nós estamos vivendo, frente ao Covid, como nós reagimos a isso, que vai determinar a tua reação é o teu temperamento, você nasce com ele. Pode ser o temperamento colérico. O que é o colérico? Aquela pessoa que é mais explosiva, mas que também é um líder nato, já toma uma atitude.
Pode ser que você seja fleumático. O que é o fleumático? O fleumático é aquela pessoa que é mais paciente, que é mais calma, que é mais tranquila. Pode ser que você seja melancólico. O que é o melancólico? É uma pessoa que é mais tímida, que é mais sensível no seu coração. Pode ser que seja uma pessoa sanguínea, que é uma pessoa que é muito comunicativa, que é muito para frente, que é muito de fazendo as coisas. Cada um desses temperamentos, cada um desses temperamentos, amados, eles têm características positivas e negativas. E conhecendo o nosso temperamento, nós podemos ir trabalhando as coisas negativas e cultivando as coisas positivas. E por fim, a personalidade. O que é a personalidade? É a sua ação frente às suas qualidades morais. O que são qualidades morais? Aquilo que você aprendeu, entendeu, racionalizou, aquilo que você entende na sua alma e aquilo que você também entende na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, os princípios de fé. Isso são as qualidades morais. E a personalidade é como você age frente a isso. Vou contar um exemplo. Uma vez um pai levou junto o seu filho de 14 anos até a cidade porque eles queriam comprar uma mula. Chegaram lá e compraram. E aí eles foram voltando para a sua casa no campo. O pai de um lado, a mula no meio e o filho do outro lado. E assim eles foram indo. De repente alguém passou por eles e disse: nossa, como vocês são ignorantes. Vocês têm uma mula e os dois caminhando do lado. Então o menino pensou e disse: o homem tem razão. Pegou e subiu na mula e foram andando. O pai do lado, a mula e o menino em cima. Então passou alguém e falou assim: nossa, que menino ignorante. O pai andando do lado e o menino em cima da mula. O pai é mais velho, deveria ter direito de andar na mula. O pai olhou para o menino e falou: ele tem razão. O menino desceu da mula, o pai subiu na mula e continuaram a caminhar. Dali a pouco passou alguém de novo e falou: nossa, como vocês são ignorantes. Um menino de 14 anos tem que caminhar tudo isso. E o pai, forte, andando em cima da mula. O menino devia estar em cima da mula. Então o pai olhou para o seu filho e disse: nós não conseguimos agradar ninguém até agora. Se não tem ninguém em cima da mula, reclamo. Se você está na mula, reclamo. Se eu estou na mula, reclamo. Já sei o que vamos fazer. Amarraram os pés da mula, deitaram a mula, colocaram uma travessa entre os pés e o pai e o filho foram carregando a mula nas suas costas. O que isso traz de exemplo de personalidade? Na verdade não é um exemplo de uma personalidade forte, é o exemplo de alguém que não cultiva uma personalidade, que simplesmente quer agradar todo mundo e não leva em consideração aquilo que eles acham que é o melhor. Provavelmente, olhando para a história, seria que os dois achariam melhor cada um caminhar com a mula do seu lado, porque foi o que eles estavam fazendo. Mas a cada circunstância, a cada pessoa falando, a cada pessoa dando opinião, eles simplesmente iam mudando. Ou seja, a personalidade deles fazia com que eles simplesmente aceitassem tudo. Ter uma personalidade é você saber o que você quer, saber quais são os seus valores e viver eles. Isso tem muito a ver com a nossa vida de fé. Se nós sabemos o que nós queremos, se nós sabemos em quem nós cremos, se nós sabemos quem é o nosso Salvador, não faz mal que as pessoas digam: nossa, você é careta. Não faz mal que as pessoas digam: nossa, que vida fora da caixinha vocês têm. Nossa, vocês estão sem razão. Não interessa, porque nós cremos no Senhor. Nós não vamos nos corromper por aquilo que a mídia fala, por aquilo que a novela fala, por aquilo que os filmes falam. Nós não vamos nos corromper por aquilo que as notícias falam, por aquilo que os jornais falam. Nós não vamos aceitar aquilo que vai contra a palavra de Deus. Nós não vamos aceitar aquilo que transgride a palavra de Deus. Nós vamos nos manter fiéis à palavra de Deus, porque nós temos personalidade, porque nós sabemos o que é o correto, o que é o moral. E amados, entendendo isso, personalidade, temperamento, índole, nós temos que entender que nada disso funciona individualmente, porque esses três elementos formam o nosso caráter. Por exemplo, uma pessoa com personalidade forte, mas com uma índole egoísta, vai se tornar uma pessoa tirana. Ainda mais se ela tiver o temperamento colérico. Vai ser um líder tirano, que não interessa o que os outros pensem.
Vou fazer o que eu quero e ponto final. Então eu preciso, não basta ter uma personalidade boa se a minha índole não é boa. Não adianta eu ter uma personalidade boa, uma índole boa, se os meus temperamentos não são controlados. Nós precisamos analisar, olhar para dentro de nós e permitir que Deus faça essa análise, olhar o nosso caráter e deixar Deus trabalhar e mudar as nossas vidas. José é o exemplo de alguém que dominava o seu caráter. José é o exemplo de alguém que dominava a sua vida. Veja, se José ele não tivesse uma boa índole, ele iria ser alguém vingativo, ia se vingar dos seus irmãos. Por que ele não se vinga? Porque ele tem uma boa índole. Se José não tivesse personalidade, na hora que a mulher de Potifar, sozinha com ele no quarto, seduzindo ele, um homem solteiro, alguém que nunca teve um relacionamento com mulher, com toda a autoridade dentro da casa, ninguém ia incomodar. Se ele não tivesse uma personalidade baseada nos aspectos morais, de fé, de saber o que é o correto, de saber o que ele deveria agir, se ele não tivesse essa personalidade, ele teria dormido com a mulher de Potifar. Mas ele não fez, por quê? Porque ele tem personalidade. Não tenha dúvida que ele foi tentado, não tenha dúvida que algo nele dizia, olha que oportunidade. Mas ele não fez, por quê? Porque ele tinha personalidade. Ele sabia quais eram os seus aspectos morais. Se José não controlasse o seu temperamento, ele não teria sido paciente por 2 anos, ou mais do que 2 anos, mas 2 anos desde que o copeiro voltou ao palácio. Ele não teria ficado ali persistente, servindo, trabalhando. Se ele não tivesse o seu temperamento controlado, ele iria se irritar, ele iria explodir, ele iria tentar dar um jeito de fugir, ia tentar mobilizar os detentos, dizer, olha, eu posso soltar vocês, e vamos todo mundo matar o carcereiro, e vamos fugir desse lugar. Ele podia, mas ele não fez, por quê? Controla o seu temperamento. E a pergunta que nos resta fazer, que nos ajuda a entender como controlar o nosso caráter, é perguntar onde que estava o domínio do caráter de José. Como ele dominava o seu caráter, como ele tinha esse controle sobre o seu caráter. E aí eu vou ler alguns versículos para você. O primeiro versículo de Gênesis 39, versículos 2 e 4. José estava na casa de Potifar, no início do seu trabalho. E diz ali, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo em sua casa, e tudo passou nas suas mãos. Veja, destaque para essa palavra, o Senhor era com José. Gênesis 39, 21 a 23, José na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. E por fim, vou ler ainda em José, frente ao faraó, em Gênesis 41, 38 e 39. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá ao meu povo, somente no trono eu serei maior. O que tem que domina o caráter de José? O que tem que transforma, que faz ele ter um bom caráter? Queridos, os 3 momentos, o Senhor era com José. O Senhor era com José.
O Espírito de Deus estava em José. Sabe por que José tem um caráter transformado? Sabe por que José tem um caráter no qual nós devemos nos espelhar? Porque José, ele tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia não fala que José era uma pessoa, diz assim, por José ser uma pessoa moral. A Bíblia não fala por José cumprir rigorosamente os costumes religiosos. A Bíblia não fala porque José era trabalhador. A Bíblia fala porque o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. José não era um mero religioso. José era alguém que tinha um relacionamento com o Senhor. O Senhor estava com ele. Ele não apenas obedecia ao Senhor, mas o Senhor estava com ele. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma vida em comunhão com Deus. Ele buscava viver com Deus a cada instante, a cada momento da sua vida. Não importa se era com uma roupinha bonita que o papai deu para ele, ou se era no fundo do poço. Não importa se era como um rei sobre todo o Egito, ou se era preso no cárcere. José buscava a presença de Deus, o Senhor era com José. O Senhor estava com ele. Relacionamento com Deus, amados, é o que transforma o nosso caráter. E a partir do momento em que nós nos relacionamos com Deus, a partir do momento que o Senhor Jesus entra em nossas vidas, começa a converter os nossos corações, e você ouviu sobre isso domingo passado, e nós começamos a nos relacionar com Deus, queridos, o caráter de Deus começa a moldar o nosso caráter, e nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. Nós voltamos a ter a personalidade, a índole, o temperamento, o caráter de Deus. Amados, abençoar a geração é um chamado para cada um de nós que cremos. E como nós fazemos isso? Como nós podemos fazer isso com o nosso caráter? E como nós temos um bom caráter? Através de um relacionamento íntimo com Deus. E também na sua vida, você possa crescer nessa busca da presença. Que Deus possa ser contigo. Que Ele possa ser o teu sustento. Que Ele possa ser o teu abrigo. Mas que Ele possa ser o seu primeiro bom dia de manhã. Que Ele possa ser aquele quem você recorre a cada circunstância da sua vida. E que suas decisões e suas atitudes possam ser fundamentadas naquilo que Ele te ensina. Como quem está do seu lado, como quem está dentro de você. E com certeza, o caráter moldado vai se tornar apenas uma consequência, um fruto desse teu relacionamento com Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E com certeza, bendito serás na terra, no campo, onde você passar. Oramos.